Meus irmãos, boa noite a todos, na graça e paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes hoje por estar na casa do Senhor? Amém. Eu quero cumprimentar também nossos irmãos e amigos que nos acompanham nessa transmissão, nesse presente momento. Quero agradecer as orações da igreja. Eu fico muito feliz diante de Deus quando eu percebo que os irmãos estão orando pela nossa vida, pelo nosso ministério, pela nossa família. Quero dizer aos amados que precisamos muito de oração, muito. É impossível, humanamente, arcar com todas as responsabilidades do ministério quando nós não estamos debaixo de oração. Meus queridos, nós estamos falando a respeito de retiro espiritual. Nossa igreja está respirando ali os ares que nos aproximam do nosso retiro, que eu acredito vai ser um retiro maravilhoso. Nós estamos trabalhando e orando para que seja o melhor retiro das nossas vidas, em nome de Jesus. Porém, há muitas organizações cristãs e líderes cristãos que têm uma visão diferente sobre o que fazer durante o período do carnaval. É claro que isso faz parte de um novo momento na história da igreja. Aqueles que são mais experientes na caminhada, como eu, já estão aí nessa carreira há algumas décadas, sabem que lá atrás não havia nada que chegasse nem perto de alguma coisa do tipo escolas de samba evangélicos ou blocos evangélicos sendo colocados nas ruas debaixo do argumento de que isso seria uma estratégia de pregação do evangelho. Isso é um fenômeno recente na história da igreja aqui no Brasil. E eu particularmente, e eu quero pontuar aqui, antes de mais nada, o meu mais absoluto respeito, consideração por todos aqueles que pensam diferente de mim com relação a isso. Não quero fazer aqui juízo de valor sobre as intenções das pessoas, porque esse é um campo que só Deus tem acesso, mas com muita honestidade, com muita sinceridade, muito comprometimento com as Escrituras, eu gostaria que hoje nós analisássemos o que biblicamente nós devemos pensar a respeito dessas estratégias daquilo que se chama de carnaval gospel. E eu quero convidar os irmãos para nós fazermos aí duas leituras. Nós temos um texto base, está lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, e temos um texto áureo que está em Romanos 12, 2. Vamos começar com 2 Coríntios 6, 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, 17, que aqui na minha tradução diz assim: por isso, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Agora, Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deixar claro para os irmãos que esses dois textos, eles já, de antemão, eles nos chamam e nos despertam para a compreensão de que há uma diferença que precisa ser preservada na nossa vida com relação a tudo aquilo que nos circula no mundo ao redor. Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele faz uma oração pela igreja e ele pede: Senhor, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas eu te peço que tu os livres do mal. Então, em momento algum, o Senhor Jesus, ele nos orientou, nos ensinou que nós, por exemplo, deveríamos aqui nessa terra
viver como se nós fôssemos pessoas de um outro planeta, né, com um outro aspecto, com uma forma estranha de nos comportar diante da sociedade. Não, longe disso. Nós somos cidadãos da terra, do mundo, nós temos influências culturais, é normal, isso. Por mais que a gente tente fugir disso, não tem jeito. Eu digo isso para os irmãos, por caminhar em muitos lugares, ir em muitas cidades. O Maranhão, por exemplo, eu já preguei nele quase todo. E é interessante que muitas vezes eu percebo de onde uma pessoa é, de que região ela é, só pelo jeito dela. Por algumas coisas que a pessoa fala, por algumas atitudes que a pessoa tem. Isso aí são traços culturais. E aqui em Alcântara não é diferente, na vida de quem nos assiste não é diferente. Nós temos isso, e eu tenho isso também. Eu também trago da minha herança cultural comportamentos, atitudes que provavelmente eu não vá mais conseguir me desvencilhar disso. Eu tenho um jeito de ser, eu tenho uma forma, por exemplo, de me relacionar com as pessoas, eu tenho um jeito de me aproximar, de falar. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, houve um lugar que eu estive, onde, por exemplo, as pessoas achavam estranho o fato de eu abraçar as pessoas. Acharam que aquele era um comportamento estranho e que um pastor não deveria abraçar ninguém. Agora, isso é complicado para mim, porque eu gosto de abraçar as pessoas. É a minha herança, é a minha raiz, é a minha formação, inclusive familiar, é essa, de ser afetuoso, carinhoso, de ser próximo das pessoas. Gosto de estar próximo. Mas em alguns lugares as pessoas veem isso com uma certa preocupação e tem um certo conceito negativo em torno disso. Então essas coisas, esses regionalismos, eles fazem parte da nossa herança, da nossa tradição humana. Então, a gente não pode também negar isso. Agora, a palavra de Deus, ela nos orienta a termos sabedoria para estabelecer até onde a gente estabelece uma fronteira disso. E para a gente não confundir o que é uma herança genuinamente cultural com alguma coisa que é de procedência maligna e que tem interferências na nossa vida espiritual. Por exemplo, hoje, na nossa sociedade moderna, muita coisa que está sendo chamada de cultura é, na realidade, práticas reprovadas pelas Escrituras Sagradas e muitas delas de grande aproximação com o inimigo das nossas almas. Então a gente precisa saber colocar isso tudo aí numa peneira, à luz da palavra, e ver o que é aceitável, o que é realmente neutro, o que realmente não tem potencial negativo sobre as nossas vidas e o que tem. E eu posso assegurar para os irmãos aqui que carnaval não é cultura. Ainda que os meios de comunicação vendam essa imagem, ainda que os intelectuais desvencilhados da palavra de Deus queiram convencer as pessoas disso, e ainda que, lamentavelmente, alguns líderes cristãos, por razões que só Deus conhece, estejam também começando a falar alguma coisa nessa direção. O carnaval não é uma prática cultural, ainda que ela tenha sido incorporada como tal no imaginário popular. Aqui no Brasil, posso dizer para os irmãos que o carnaval é uma porta aberta, escancarada, para uma atuação diabólica sem precedentes ao longo de todo o ano. Ainda que durante o ano inteiro o inimigo reine e opere de diversas formas, isso não tem comparação com o que acontece no período do carnaval. Há, de fato, nesse período, um governo espiritual de proporções inimagináveis, causando tragédias e destruições na sociedade brasileira, como nós não temos comparativo em nenhum outro período durante o ano. Então é algo que o cristão já precisa começar a observar a partir daí. Então nós não estamos lidando com uma questão cultural, nós estamos lidando com uma questão espiritual. Quando falamos aqui em carnaval, não estamos falando aqui de uma festa popular, inocente, onde as pessoas vão, durante 4 dias, ali extravasar, esquecer um pouco dos seus problemas, das suas dificuldades financeiras, de questões de trabalho, para se divertir, para ter um lazer. Bom, isso em si não é problema nenhum. E nós, inclusive, recomendamos que todo cidadão de bem
tenha seus momentos de descontração e de lazer. Isso faz bem para todo mundo deve praticar isso. Mas o carnaval não se trata disso. Durante o período do carnaval, todos os índices de violência vão para a estratosfera. Durante o período de carnaval, violência de conotação sexual, violências relacionadas a quaisquer campos de análise, elas suplantam todas as formas de avaliação. Questões ligadas a tragédias associadas a consumo de bebida alcoólica, questões de drogas, destruição na vida moral das pessoas. Não tem nada que se compare ao carnaval. E o carnaval virou uma marca no Brasil, não uma marca positiva. Ainda que as autoridades gostem do carnaval pelos dividendos do ponto de vista financeiro, que a grande afluência do turismo, somente o turismo internacional, proporciona. As maiores cidades do Brasil lucram muito com a vinda de turistas para o Brasil, mas há pesquisas e pesquisas sérias que apontam que, predominantemente, esse turismo ele tem uma conotação de exploração sexual, inclusive infantil. E isso no carnaval se intensifica de uma maneira inimaginável, irmãos. Famílias são destruídas, casamentos são dilacerados, pessoas jovens têm a sua pureza destroçada por conta de um período onde parece que o inferno desce à terra e impera no meio da sociedade brasileira. Então, a Igreja do Senhor, quando pensa em carnaval, precisa pensar nisso que eu estou falando. Não numa festa inocente, cultural, que apenas marca a característica de um povo ou algo parecido. Por isso, quando nós nos posicionarmos como cristãos, a gente tem que levar em consideração essa questão introdutória. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos contaminar com qualquer coisa que promova impureza espiritual. Saí do meio deles, diz o Senhor. Separai-vos, apartai-vos, diz o Senhor. Em Romanos, Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E esse conformar aqui, irmãos, significa você ser embutido, significa você adquirir a forma de alguma coisa. Ou seja, traduzindo, Paulo está dizendo aqui que a igreja não pode assumir a aparência do mundo em absolutamente nada. Logo, as nossas estratégias, os nossos trabalhos, o nosso proceder, o nosso testemunho, ele tem que ser diferenciado em relação ao que a gente observa no mundo. Podemos ter o sentimento, o desejo e a inclinação de fazer alguma coisa para levar a palavra de Deus às pessoas durante o carnaval? Podemos e devemos. É nossa obrigação como igreja. Agora, eu preciso me fantasiar de Satanás para lutar contra Satanás? Eu preciso adquirir a aparência, o aspecto, os métodos, a forma do mundo para conseguir chegar até o mundo e levar a luz do Evangelho? É evidente que não. Quanto a isso, o nosso objetivo hoje é demonstrar biblicamente que não é dessa forma que a igreja deve caminhar. Aí na nossa folha, os irmãos que têm, nós também postamos no grupo o PDF da nossa lição de hoje. O primeiro tópico fala sobre um convite que nós temos à santidade, que é a importância da separação do mundo para o cristão, o chamado para viver uma vida santa em todas as áreas. E aí nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 15 a 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Eu já tenho falado aqui para os irmãos, mas é importante reforçar e reiterar aqui o entendimento que nós precisamos ter sobre o que significa ser santo, pelo fato de nós termos essa grande influência. A maioria de nós aqui, como eu, vem de um berço católico
romano, onde a gente aprendeu que santo é aquela pessoa que foi canonizada pela Igreja Católica, que é retratado nas gravuras com aquela auréola na cabeça, e que a gente imagina que é uma pessoa que não peca, uma pessoa pura, que não faz nada de errado. Normalmente nós somos influenciados por esse conceito do que significa ser santo. Mas a Bíblia diz que todos nós que um dia rendemos os nossos corações e almas a Cristo Jesus, somos santos. Porque a palavra santificação, na verdade, significa separação. Santo é alguma coisa que é separado para algo. Então, quando a palavra de Deus diz sede santos, ela está dizendo, vocês têm que se separar para mim. O Senhor está dizendo, separem-se, afastem-se e reservem-se para mim, porque vocês são minha propriedade. Portanto, aqueles que querem viver em Cristo Jesus precisam definitivamente compreender isso, irmãos. Você sabe que isso hoje está cada vez mais difícil de ser abordado dentro das nossas igrejas. Nós estamos sofrendo uma avalanche de liberalismo, de secularismo impressionante. E algumas coisas que não deveriam nem se cogitar em nosso meio passaram a se tornar normais. Como, por exemplo, o modo do cristão se expressar, o modo do cristão se vestir, o modo do cristão se posicionar dentro de uma sociedade. Hoje, nós estamos vivendo aí uma tolerância, uma aceitação ampla em todos os aspectos. Não se pontua mais limite para nada. Eu tenho visto, por exemplo, alguns anúncios pelas redes sociais de retiros de igrejas. E tenho ficado estarrecido. Parece que é um convite para uma colônia de férias. Parece que é alguma coisa festiva, muito próxima até daquilo que o mundo está também interessado para vivenciar nos próximos dias. Não há nem mesmo uma linguagem que identifique aquilo como o Evangelho. Parece que ficou feio você parecer que é crente. Ficou feio isso. Os irmãos sabiam que tem pastores agora que não querem mais colocar um terno, uma gravata. Esse negócio ficou feio, está cafona isso, né? Então, andar com uma Bíblia está se tornando raro. Os irmãos sabiam que existem igrejas. Eu vou falar da minha cidade, porque aí eu posso falar da minha cidade. Existe igreja na minha cidade onde você dificilmente vê um crente com uma Bíblia. Dificilmente você vê um crente com uma Bíblia. Então a Bíblia é um signo de identificação do servo de Deus. Eu sou de um tempo em que a gente sentia orgulho, alegria de ser visto com uma Bíblia. Que as pessoas olhassem para você, esse camarada está com uma Bíblia na mão, esse deve ser crente. Provavelmente aqueles que não gostam de andar com Bíblia é exatamente porque não querem que as pessoas o observem e digam, esse é um crente. Então, há nos nossos dias uma grande crise de identificação com o Evangelho. E parece que ficou feio você parecer que é crente. E a nossa linguagem mudou. A nossa juventude hoje, felizmente, eu venho de uma juventude, graças a Deus, muito equilibrada, muito espiritual, que produziu muitos pastores, muitas esposas de pastores, muitos missionários. Eu tenho um grande orgulho de reencontrar, como reencontrei recentemente, lá na minha cidade, alguns irmãos que pertenceram à minha juventude ali nos anos 90, todos muito bem estabelecidos na fé, com grandes testemunhos do que Deus fez ao longo das suas vidas, e eu fico muito feliz por isso. Mas eu me lembro que nós pertencíamos a uma juventude que tinha um prazer muito grande em ser diferente dos outros jovens, de ter uma forma de agir diferente, uma forma de se expressar diferente. A gente não tinha vergonha disso. A gente não tinha nenhum problema em lidar com isso. E hoje parece que o jovem cristão, ele está muito preocupado com o julgamento, com os rótulos, dele não ser aceito na sua tribo. Crente não tem tribo, quem tem tribo é índio. Nós somos servos de Deus e precisamos ter orgulho, meus irmãos, desse privilégio que é poder ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Em meio a uma geração má e perversa, que a cada dia se afasta mais da presença do Senhor,
de termos a graça, porque só mediante a graça, não pelos nossos méritos, Deus tem tido misericórdia de nós em nos ter mantido dentro do seu rebanho. Como sentir vergonha disso? Eu quero mais é que o mundo saiba, e saiba muito claramente, que eu sirvo a Cristo Jesus como meu Senhor. Mas nós temos visto uma geração de crentes que tem uma preocupação muito grande em ficar muito parecido com o mundo, para não sofrer represálias, para não sofrer críticas, para não sofrer deboches, escárnios. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. O Senhor Jesus deixou claro isso. Se eles perseguiram ao seu Senhor, perseguirão a vocês também. Mas hoje a gente quer ser compadre e comadre do mundo. Hoje a gente quer viver dentro desse espectro do politicamente correto e a gente não quer sofrer nenhum tipo de reação. Essa é a trajetória de uma igreja falida espiritualmente. Perdeu a sua identidade. E por conta disso, fenômenos destruidores começam a fazer parte do nosso cenário. Dentre eles, essa história de carnaval gospel, que é uma vergonha, uma mácula, uma mancha para a igreja cristã no Brasil. Por isso, a primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra nos convida e nos chama a sermos santos. E ser santo é ser diferente. Se você é igual à pessoa do mundo, se você age igual a uma pessoa do mundo, se você tem no seu contexto a semelhança do mundo reinando na sua vida, lamento lhe dizer, mas provavelmente você nunca nasceu de novo. Porque o novo nascimento implica numa regeneração, numa mudança. E um cristão que nasceu de novo, ele não tem prazer em estar numa rua, numa avenida, pulando carnaval, ainda que isso tenha nome de gospel. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos falar aqui sobre o perigo do carnaval. Precisamos identificar os elementos que podem ser contrários aos princípios cristãos e que estão estampados em todo o ambiente do carnaval. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, e no versículo 12, está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Bom, é lícito pregar o evangelho? Claro que é. Não é uma boa ideia a gente sair, distribuir folhetos, falar de Jesus, qualquer que seja o ambiente? É. Jesus foi nos lugares mais improváveis falar do amor de Deus. Jesus não media distância e nem avaliava a condição social para que ele pudesse chegar e manifestar o seu amor pelas almas. Aliás, ele foi ali nos subterrâneos mais obscuros da alma humana, onde ninguém chegaria. E, na verdade, o evangelho tem que fazer isso. A igreja não pode escolher a quem pregar. Entretanto, meus irmãos, aqui nós estamos falando de estratégias, porque esse mesmo Jesus que foi a todos os lugares e a todas as pessoas, em momento algum confundiu-se com elas. E os irmãos sabem qual era o resultado de quando Jesus chegava num ambiente e de quando Jesus se aproximava de alguém? O ambiente passava a parecer com ele, a pessoa passava a parecer com ele, não era o contrário, não era o oposto. Nunca houve no Senhor Jesus, nos seus apóstolos, na igreja primitiva e nos primeiros tempos da fé, nunca houve, nem de longe, a imaginação de que parecer com o mundo seja uma estratégia para alcançar o mundo. É célebre na Bíblia encontrarmos as pessoas afirmando sobre Jesus: este homem é diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Quando a gente vê na palavra de Deus Jesus arrebanhando multidões, pregando para multidões, formando um corpo de discípulos, a gente pensa que talvez isso fosse uma novidade para os judeus, mas não era. Nos tempos de Jesus,
haviam muitos pequenos líderes religiosos. Haviam grupos religiosos. Aquela cena de um homem caminhando pelas ruas, com discípulos, pregando, era uma cena comum, irmãos. O povo não se assustava com aquilo. O que será isso? Não. Então, não era o fato de Jesus ser um líder religioso, um pregador e ter seguidores que se tornou marcante no ministério dele. O que, de fato, chamou a atenção e o tornou único na história é exatamente o aspecto singular do seu trabalho. Jesus não foi imitador de ninguém. Jesus não foi adaptador de nada. Jesus não trouxe uma mensagem contextualizada para nada. Uma versão de nada anterior a ele. Ele trouxe algo completamente novo. E ele disse, inclusive, que você não pode colocar vinho novo em odre velho. E que, da mesma forma, você não pode colocar um remendo numa roupa velha. Pregação do Evangelho é a pregação do novo, é a pregação do diferente, é a pregação do inédito. Não é, de forma alguma, meus irmãos, uma versão de alguma coisa anterior. Se nós queremos enfrentar os demônios que atuam no carnaval, nós temos que fazer isso pelo poder, pela autoridade, pela sabedoria do alto, e não pela própria metodologia do carnaval. Por isso, precisamos tomar cuidado com a ideia de que Deus se apropria de métodos humanos para fazer a sua obra. É lícito pregar o Evangelho, mas nem sempre o método convém. Em Efésios capítulo 5, no versículo 11, diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Talvez é na sua tradução, a tradução que eu gosto, diz condenai-as. A palavra de Deus, ela diz que eu não devo me associar com as coisas do mundo. Eu tenho que condenar o que é do mundo. Eu tenho que reprovar o que é do mundo. Então não é uma adaptação, não é a criação de uma versão gospel. Tudo isso, irmãos, é a característica triste de um fenômeno que nos aponta para um tempo do fim, onde há uma decadência espiritual e moral sem precedentes na história da igreja. A palavra de Deus nos desafia a não nos tornarmos participantes do mundo, a não sermos cúmplices do mundo, antes, porém, a reprovar aquilo que o mundo pratica e que afronta o reino de Deus. Os irmãos acham que uma festa, onde nós temos visto aí, principalmente nos últimos anos, blasfêmias e afrontas ao próprio Senhor Jesus Cristo, como tem acontecido, alguma coisa assim mereça uma versão gospel? Então isso é lamentável e é digno da nossa parte da reprovação mais absoluta. Como cristãos, nós temos que condenar o carnaval. O carnaval, eu repito, não é uma festa inocente, é uma festa maligna, diabólica, destruidora, devastadora de todos os padrões éticos, morais e espirituais sobre a nossa sociedade. Por isso que, inclusive, os retiros, eles são, na minha perspectiva, importantíssimos, vitais, por vários aspectos. Primeiro porque, e aí vai uma reflexão importante para nós, para todos os irmãos que nos acompanham, que estarão se retirando também. Precisamos entender qual é o verdadeiro significado e sentido de um retiro espiritual do carnaval. Porque você não está saindo do carnaval para ir para outro carnaval. Então, a finalidade da igreja é estar ali com um propósito. Que propósito é esse? Alguns, infelizmente, eles têm avistado os retiros como sendo uma opção de lazer. Infelizmente. Alguns cristãos pensam, e alguns contam os dias, contam as horas, porque o pensamento que lhes domina é de que vai ser legal. Vai ser muito legal o retiro. E alguns se preocupam, inclusive, se vão haver restrições,
se vão haver limites, exatamente porque estão pensando em curtir. Ora, se você vai para um retiro para curtir, quero lhe dizer que isso não tem muita diferença em você permanecer, em você não ir, e em você, inclusive, aderir àquilo que a maior parte da sociedade deseja aderir. O retiro é um momento fundamental para que a igreja do Senhor se fortaleça espiritualmente, se edifique na fé, na palavra. É um momento de intensificação da comunhão no meio cristão. E o retiro, ele tem uma finalidade, no meu ponto de vista, militar, espiritualmente falando. Vou explicar para os irmãos por quê. Existem duas grandes frentes, meus irmãos, de combate numa batalha militar. Existe a infantaria, existe a artilharia. A infantaria é aquele pessoal do combate do corpo a corpo, que vai para cima, que enfrenta o inimigo face a face. A artilharia é aqueles que ficam bombardeando o inimigo. Então, nos nossos retiros, nós estamos fazendo um bombardeio no inferno. Os irmãos, imaginem o que é igrejas do Brasil inteiro reunidas em 4 dias com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que abençoe esta nação, pedindo a Deus que perdoe os pecados desta nação, pedindo ao Senhor que Ele invalide o gesto simbólico quando uma autoridade de uma cidade entrega as chaves da cidade para um rei momo, que pode parecer uma brincadeirinha inocente, mas aquilo tem um significado espiritual. Os irmãos lembram que a palavra de Deus nos manda orar pelas autoridades? Os irmãos percebem que a Bíblia reconhece uma autoridade como inclusive instituída por Deus? Você sabia que mesmo que você não tenha votado num líder político, lamentavelmente ele está ali porque Deus permitiu. E a palavra de Deus diz que isso é algo reconhecido. Então, quando um líder, meus irmãos, uma autoridade, um chefe de governo, seja da esfera municipal, estadual ou nacional, ele entrega simbolicamente as chaves da cidade, do estado ou da nação, para alguém que simbolicamente representa o governo do carnaval, nós estamos entrando aí numa seara de conotação espiritual, que certamente tem os seus impactos. Assim como se uma mãe vira para um filho e diz assim: você não vai prestar para nada. Assim como um pai chega para um filho e diz assim: você é uma maldição na minha vida. Pode ter certeza que a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe, vociferando, palavreados desse nível, certamente podem ter repercussões espirituais negativas na vida daquela criança. Assim como, quando nós trazemos crianças aqui na frente, apresentamos essas crianças para Deus. E os irmãos nunca vão me ver pegar uma criança aqui, botar no colo: irmãos, eu vim aqui apresentar essa criança para Jesus. Não, o pai e a mãe têm que vir aqui. Eu só faço a apresentação de uma criança, eu só consagro uma criança para Jesus se o pai e a mãe estiverem juntos. Porque eles têm autoridade dada por Deus para que aquele processo se desenvolva. E aquela criança, ela seja agraciada pelo Senhor. E ela possa ter o seu caminho aplanado pela misericórdia de Deus. O que os irmãos acham que acontece quando uma mãe ou um pai pega uma criança, leva para um ambiente de feitiçaria, consagra para um ídolo ou para um demônio desses que nós muito bem sabemos que existem por aí? Ela está encaminhando o seu filho para toda uma vereda de destruição e de derrotas espirituais. Então, quando um líder político ele entrega as chaves de uma cidade para um rei momo, ele está, a partir daquele momento ali, cedendo a sua autoridade, que é reconhecida por Deus, para que todo um trabalho diabólico se desencadeie naquela região. Então, é disso que nós estamos aqui falando, irmãos, dos perigos relacionados a esse período. Então, quando a igreja se retira, ela tem que se retirar para bombardear isso.
ela tem que se retirar para combater isso. Então, aqui nós particularmente teremos artilharia e teremos infantaria também, porque também vamos para a rua, também vamos pregar, vamos fazer a blitz, onde nós vamos parar os veículos, vamos orar pelas pessoas, vamos pregar o evangelho. Esse é o trabalho do corpo a corpo, mas lá também, todos os dias, haverão consagrações, haverão orações, vamos estar bombardeando o inferno, orando e pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Amém? É assim que o crente age no carnaval. Não é botando uma fantasia, não é colocando, fazendo parte de um bloco ou de uma escola de samba, botando o nome evangélico nisso e supostamente pregando o evangelho. O que cai entre nós é uma grande hipocrisia, porque quem faz isso, na verdade, quer estar na gandaia. Essa é a verdade. Sabe aquele camarada que diz assim, ele quer, por exemplo, no caso dos músicos, ele quer introduzir um ritmo completamente absurdo, inaceitável, e colocar um nome de gospel nisso. Outro dia eu vi aí uma tal de pisadinha gospel, vocês já viram isso? A rocha gospel. Aí alguém vai querer me convencer de que isso é estratégia evangelística? Então, é porque o camarada gosta da pisadinha, gosta do arrocha, mas ele está na igreja, como é que ele vai resolver isso? Vou criar uma versão gospel desse negócio, para ninguém me condenar. Então, o que está por trás dos defensores do carnaval gospel? Está por trás, na realidade, meus irmãos, o apreço que essas pessoas têm por aquilo, por aquela festa, por aquele ambiente. Aquilo não é lugar que um servo de Deus se sinta bem, irmãos. Um servo de Deus não se sente bem num ambiente de carnaval. Forma alguma. Então, por trás disso, há na realidade um agrado pessoal e uma estratégia maquiavélica, no sentido de tentar mascarar essa aproximação com o mundo, criando essa suposta estratégia evangelística. Talvez a gente consiga se enganar, talvez a gente consiga enganar alguns irmãos, mas a Deus a gente não engana. A minha preocupação é com essa nova geração de crentes. Eu já falei aqui no púlpito, irmãos, que isso é uma coisa que me dá arrepios, mas eu não posso dizer diferente. Eu receio que nós tenhamos uma grande massa de pessoas que pensam que são crentes e não são. Porque elas já nasceram dentro de uma decadência. E elas já foram ensinadas de uma forma distorcida. Então nós temos muitos irmãos em Cristo que são sinceros, que são honestos, que estão pensando que estão vivendo o Evangelho, mas estão vivendo um falso Evangelho. Estão vivendo uma caricatura do Evangelho. Porque foram ensinados a esse respeito. Hoje mesmo alguém mandou para mim um vídeo desses curtinhos, né? Aí eu acho que é uma mulher. Mas hoje em dia a gente não arrisca mais. Dizendo assim, pastor, mulher trans vai entrar no céu? Aí o pastor está aqui do lado dela e diz, claro que vai. Está escrito na palavra de Deus que diante de Deus não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a manipulação diabólica de um texto bíblico para transformá-lo numa argumentação herética, vindo de alguém que se posiciona socialmente como um pastor. Eu fico pensando, aquela pessoa ali, que fez essa pergunta no vídeo, ela seguramente se sente uma pessoa crente. Ela seguramente se considera uma pessoa que está caminhando nos caminhos de Deus. Porque ela surgiu dentro de um ambiente onde já se ensinava isso para ela. É como uma criança pequena, irmão Soares, que ele vê o pai e a mãe chamando palavrão o tempo todo, daqui a pouquinho ele está falando também. É normal para ele. Foi educado assim, é o ambiente assim. Então nós temos hoje milhões de crentes no Brasil que apenas pensam que são crentes. Porque, infelizmente, não tiveram a felicidade de terem nascido espiritualmente num ambiente saudável, de pregação bíblica, de pregação expositiva da palavra de Deus.
Hoje são raras as igrejas onde ainda se prega a palavra de Deus. Temos, na verdade, agremiações religiosas que são sustentadas pelo objetivo de agradar os seus fregueses. Alguns líderes muito preocupados em trazer uma pregação ou em ter uma postura que não seja desagradável a quem lhes ouve, para que assim se possa manter a estrutura funcionando. E esse afunilamento ele vai se aprofundando à proporção que os tempos do fim estão aí batendo às nossas portas. Por isso, vocês sabiam que hoje, mais ou menos uns 10, irmã Marinete, uns 10 colegas pastores mandaram mensagem no meu zap dizendo assim: o senhor vai mexer nesse assunto, pastor? Pastor, você vai falar disso mesmo? E quando eu falei da questão do esquerdismo, rapaz, não fala disso na igreja, né? Olha o homem, olha o careca está te olhando. A gente hoje vive cerceado pela preocupação com as consequências da pregação da genuína mensagem do Evangelho. Meus irmãos, lembram do que aconteceu com os apóstolos? Pedro e João. A Bíblia diz que eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Só que, além da pregação do Evangelho, eles oraram por aquele coxo lá na porta da igreja, que ficou curado, completamente curado, né? E aí o povo todo testemunhou aquilo. Não tinha como. E aí os fariseus, os sacerdotes disseram assim: não tem jeito, não tem como a gente negar, né? Aí o que acontece? Eles foram espancados, sofreram lá uma quarentena de açoites, porque pregaram o Evangelho, e depois foram chamados e foram dito: olha, não preguem mais sobre o nome deste homem aqui. E a palavra de Deus diz duas coisas que me chamam muita atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles se alegraram, porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Ficaram felizes, porque para eles era um prêmio estar sendo perseguidos por causa do Evangelho. E em segundo lugar, eles disseram, né, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Amém? Será que ainda temos, irmãos, pastores assim? Será que ainda temos pregadores assim nessa geração? Quando eu vejo crentes, líderes cristãos, preocupados em formar bloco de carnaval, escola de samba, eu receio que estão cada vez mais raros esses servos de Deus. Eu não posso deixar de falar do que eu vejo e do que eu uso. O meu comprometimento com a palavra de Deus me obriga a falar tudo que eu senti no coração que eu tenho que falar. Então, o que vai acontecer está na mão de Deus. Agora, a gente não pode deixar de falar. Certo? Não pode deixar de falar. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não é tão difícil. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, irmão Laudinho, dizer assim: pastor, hoje está tão difícil a gente saber quando um líder espiritual é mesmo um homem de Deus ou ele não é. Eu sinceramente, irmãos, eu não acho que isso é tão difícil, não. Porque assim, é muito fácil hoje, por exemplo, você enriquecer às custas da fé alheia. Muito fácil. É muito fácil hoje você ficar por cima. É muito fácil hoje, basta você entrar nesse grande sistema, nesse grande esquema, dizer o que as pessoas querem ouvir. Dá para elas, como os líderes romanos faziam, irmão Lopes, no passado, pão e circo. Um líder cristão que dá pão e circo para a igreja, ele é amado pela igreja. As pessoas batem palma para esse tipo de líder. É só você dar para as pessoas o que elas querem. Fale o que elas querem ouvir. Ofereça para elas o evangelho que cabe nos interesses particulares delas. Vocês acham que, graças a Deus, com a capacidade que Deus me deu de poder me articular, de me comunicar, se eu chegasse diante da grande mídia e eu começasse a propagar um evangelho que fosse enamorado de ideologias esquerdistas, ou um evangelho que abraçasse essas práticas pós-modernas, eu começasse, chegasse, mesmo aqui, irmãos, vamos ser honestos e sinceros, mesmo aqui, se eu chegasse e começasse a trazer uma mensagem revolucionária, liberal, eu tenho absoluta certeza que o apoio seria triplicado. Sabe aquele pastor que
Ele concorda com tudo que você faz e ele fala tudo que você quer ouvir? Porque o pastor é bom até o dia que ele fala o que eu não gosto. Ele é um servo de Deus até o dia que ele mexe na minha ferida. Entende? Então o mundo bate palmas para o pastor que vai chegar num lugar como eu estou hoje aqui e ter a coragem de falar para o mundo através da internet que pode sim, por que não? Qual o problema de vestir uma fantasia? A gente faz umas adaptações nas marchinhas, coloca uma letra gospel e vamos pular o carnaval. Somos brasileiros, é nossa cultura. Tenho absoluta certeza que eu seria muito bem avaliado, aplaudido, as minhas redes sociais iam bombar, como diz aí a galera jovem. Mas, a essas alturas, a pancadaria já deve estar comendo por lá. Como foi, né, irmão Nessivaldo, depois do estudo que nós fizemos aqui sobre esquerdismo, né, mais de 150 pessoas deixaram as minhas redes sociais só num dia. Com raiva de mim. Por conta do posicionamento que a gente assume, irmãos. Mas, estamos servindo a quem? Esse não é lugar para covardes. E a Bíblia diz que covardes não vão herdar o reino dos céus. Foi o que eu respondi para um dos pastores que me perguntou: vai tocar nesse negócio, rapaz? Presta atenção. Eu disse para ele: covardes, meu irmão, não vão entrar no reino dos céus. Ou a gente fala, ou então a gente abandona. Porque o púlpito não é lugar para covardes. Amém, irmãos? Temos que tomar cuidado com os perigos do carnaval. Não é uma brincadeira, não é uma questão cultural, não é uma festa popular. É uma artimanha, uma armadilha diabólica das mais poderosas no mundo para destruir uma sociedade inteira. O carnaval, ele destroça com o Brasil e ele destrói quem vem de fora do Brasil para cá também. E o terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria que nós colocássemos é que nós temos que buscar alternativas saudáveis. Existem sugestões de atividades cristãs durante o período do carnaval que nós devemos abraçar como sendo alternativas melhores. Existem dois textos que eu gosto muito que a gente pode aplicar nisso. O primeiro é Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora vamos trazer o carnaval para dentro desse versículo aqui. Carnaval é verdadeiro, carnaval é honesto, carnaval é justo, carnaval é puro, carnaval é amável, carnaval tem boa fama, carnaval tem virtude, carnaval tem louvor. Então, como é que pode um cristão pensar em carnaval? E adaptar o carnaval para uma suposta estratégia evangelística. A palavra de Deus derruba completamente esse tipo de argumentação. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Alguém consegue conceber você dando graças a Deus por uma escola de samba? Alguém consegue conceber Jesus sendo glorificado num bloco de carnaval, numa avenida de carnaval? Porque diga-se aqui, meus irmãos, para quem não sabe, esses blocos de carnaval, essas escolas de samba de carnaval, elas desfilam junto com as escolas de samba e blocos do mundo, ali na mesma avenida, no mesmo ambiente. Então, isso glorifica a Deus, nós podemos esperar resultados. Você sabe que uma vez alguém me confrontou aí pelas redes sociais, quando num dos meus artigos onde eu bati forte contra isso, disse assim, a pessoa falou assim para mim: mas aqui na igreja, pastor, nós fizemos, há mais de 3 anos a gente vem fazendo blocos de carnaval e várias pessoas já se converteram e estão aqui conosco. Aliás, como eu escuto isso, irmãos? Toda vez que eu falo de alguma coisa que é inapropriada para a igreja, alguma coisa com a qual eu, particularmente, com a minha visão de líder espiritual, não concordo, que não se deve utilizar no culto cristão, sempre alguém vem e me diz isso. Mas aqui na igreja a gente faz isso e tem gente que se converteu. Se tem gente que se converte no carnaval gospel, então
Como é que alguém como eu pode se levantar e bater em cima de uma coisa dessa? Quero dizer para os irmãos, olha só, deixa eu falar, vocês lembram que eu falei há pouco aqui para vocês que eu tenho receio de que a grande maioria dos cristãos dessa geração apenas pensam que são cristãos? Exatamente porque essas pessoas elas já nascem dentro de um ambiente contaminado. Então, eu há pouco mencionei aqui para vocês que eu sei como conseguir, por exemplo, encher essa igreja rapidinho. Vocês acham que se nós criássemos um bloco de carnaval aqui em Alcântara, não ia ter um monte de gente que ia se agregar conosco? Então, é muito fácil conseguir converter pessoas com essas estratégias. Porque é isso que as pessoas querem, irmãos. Agora, quem quer ouvir o Evangelho? Existem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu fui criticado numa outra cidade onde eu pastoreei, porque eu disse que eu não participo, eu estou dizendo aqui para vocês aqui, aí vocês nem me convidem, viu? Eu não participo desse negócio de culto ecumênico. Certo? Ou é culto, ou não é culto. Ecumênico, não. Porque só existe um Deus. Eu só creio em um Deus. Então eu não participo de evento ecumênico. Então, não, é um culto cristão. Então me convida que eu estou lá. Certo? E o que acontece, irmãos? Nós temos, irmão Lopes, nós temos uma facilidade muito grande de aglomerar as pessoas quando a gente consegue dar a elas o que elas querem ouvir. Então, esse ambiente de pluralismo, né, é tudo que a sociedade de hoje quer que a igreja pronuncie. É a chamada igreja inclusiva, né? Virou até moda agora esse termo aí. Outro dia alguém perguntou para mim, pastor, a sua igreja aí em Alcântara é inclusiva? Claro, a porta está aberta para qualquer um. É inclusiva. Agora, ela é inclusiva para seres humanos. O pecado fica lá na calçada. Né? Ela não é inclusiva para aceitar as pessoas com suas práticas reprováveis, não. É o ser humano, vem do jeito que ele tiver. Mas aquilo que é condenável à luz da palavra de Deus, fica lá fora. Mas hoje, a grande estratégia para você ter multidões dentro de qualquer ambiente religioso é justamente isso. É você facilitar esses processos e você trazer uma pregação que as pessoas considerem que seja justamente aquilo que elas chamam de certo. Tá? Então, a nossa pregação, firmada na palavra de Deus, hoje é considerada uma pregação preconceituosa, racista, homofóbica, por conta do fato de que nós ainda nos posicionamos firmemente leais às Escrituras Sagradas. Por conta disso, irmãos, entendemos que o carnaval não é uma prática que deva ser recepcionada por um cristão, nem mesmo com essa suposta alcunha de gospel, que no inglês significa evangélico, mas aqui no Brasil é gíria. E por fim, o tópico 4, influenciando o mundo sem se conformar. Importante nós meditarmos sobre como ser uma testemunha cristã durante o carnaval. Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Que será, irmãos, que Jesus quer dizer quando ele fala que a sua igreja representa o sal da terra, mas esse sal não pode ficar insípido. Esse sal não pode perder sabor. Não é justamente uma referência à perda da identidade, à perda da nossa condição, do nosso testemunho puro, do nosso vínculo absoluto de santificação com o reino de Deus? Jesus está colocando aqui claramente que se esse sal perder o sabor, ele não presta para nada. Então, se essa igreja não for uma igreja diferente, ela não presta para nada. Se esse crente não for diferente da pessoa do mundo, ele não presta para nada. Nós precisamos ser um povo separado, santificado, diferente e comprometido com o reino de Deus e com a sua palavra. Por conta de tudo isso, é completamente inconcebível
a ideia do cristão. Vamos lá. Estou falando aqui de carnaval, gosto. Agora, se você gosta de ligar a sua televisão para assistir carnaval, por favor, saiba que você está inserido na mesma conjuntura de reprovação bíblica aqui. Não, eu não vou para o carnaval, eu gosto só de ver o desfile. E eu gosto muito de ver a apuração, quando o cara diz 10, nota 10. Quero dizer para você que é a mesmíssima situação acerca da qual nós estamos colocando aqui. Se você abre a sua alma para receber essa influência diabólica, é como se você estivesse lá, participando. É como se você estivesse sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas, que a Bíblia diz muito claramente aqui, que nós temos que reprovar. Amém, irmãos? Então eu não sei como é que a coisa vai ser daqui para frente. Aliás, eu sei, vai ser cada vez pior. E o número de vozes que vão se levantar contra tais coisas vai ficar cada vez mais reduzido. Mas glorifiquemos ao Senhor, porque Ele tem tido misericórdia de nós, a ponto de não nos manter cegos diante da verdade, e tem nos ajudado como igreja a continuarmos caminhando fiéis à sua palavra. Não fiquemos preocupados, irmãos, se nós somos uma minoria. É assim que tem que ser. São poucos os que vão acertar pela porta estreita. Esse caminho é apertado, não é muita gente que anda por ele. Não devemos estar preocupados se a grande multidão segue noutra direção. Até dentro da igreja hoje nós somos minoria. Infelizmente. Mas tudo para que se cumpra a palavra profética. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Paulo também nos ensina que nos últimos dias, os irmãos em Cristo iriam se cercar de líderes conforme os seus próprios interesses. Já não mais suportarão a sã doutrina. Por isso, é o que nós estamos vendo atualmente. Graças a Deus que nós pertencemos a essa minoria e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a continuar nela até o último dia da nossa trajetória sobre a terra. Amém? Eu espero em Deus que a palavra do Senhor tenha sido elucidativa para os nossos corações. Era um tema pertinente, porque já já o Brasil e o mundo estarão aí ensandecidos com essa festa diabólica e, infelizmente, muitos irmãos em Cristo enganados por essa suposta estratégia evangelística. Mas nós, graças a Deus, estaremos ali retirados, buscando a presença do Senhor.